Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, dia terça-feira, dia 19 de dezembro de 2017. E após duas sessões consecutivas de ganhos, o Ibovespa deu uma pausa nesse movimento, fechou numa leve queda de 0,6%, acompanhando inclusive o viés negativo registrado no exterior. Além de um noticiário um pouco mais negativo aqui no Brasil, que trouxe dúvidas sobre um possível rebaixamento do rating nacional ainda nesse ano ou no começo de 2018, os mercados ainda continuam monitorando o avanço da reforma tributária nos Estados Unidos. A gente sempre comenta, é um evento que pode fazer com que traga uma apreciação cambial e é natural que em momentos como esse, ativos de maior risco, como o Ibovespa, também acabem sofrendo. Vamos direto aqui na tela, vamos entender o movimento desta terça-feira? Então, eu vou começar pela Ásia, como de praxe. Hoje, o Nikkei japonês fechou uma queda de 0,15%, enquanto que o Hang Seng subiu 0,7% e o índice na China subiu 0,88%. Na Europa, não prevaleceu um viés único. O FTSE inglês, por exemplo, teve uma alta de 0,09%, enquanto que os dois outros principais índices tiveram queda. O CAC francês, por exemplo, caiu 0,69%, enquanto que o DAX alemão caiu 0,72%. Nos Estados Unidos, até o momento da gravação desse programa, os principais índices acionários figuram no terreno negativo. O Dow Jones, por exemplo, cai 0,05%, praticamente estável, portanto. S&P cai 0,24% e Nasdaq cai 0,45%. Já o Ibovespa, como eu comentei, caiu 0,6%, uma leve queda. Terminou o dia de hoje cotado aos 72.680 pontos e meio giro financeiro de 6,6 bilhões de reais, abaixo do que a gente tem verificado nos últimos dias de dezembro. Mas, como já comentamos, é natural que daqui para frente, principalmente esse resto de semana e a próxima semana, a liquidez seja bem reduzida e isso traz mais volatilidade para a Bolsa como um todo. Quando a gente olha para as oscilações do Ibovespa hoje, os destaques de alta estão aqui na tela, como vocês podem ver. A maior alta do dia foi para as ações da Natura, 1,8%, ainda assim uma alta bem contida quando a gente olha a direção contrária com as quedas. Entre as altas ainda figuraram a Embraer, subindo 1,7%, Gerdau, 1,1%, e Cosan subindo 0,9% e Sabesp 0,7% de alta. Reparem que na direção contrária, a maior parte das empresas elas são basicamente correlatas à atividade doméstica, elas são mais sensíveis à demanda nacional. Então, em momentos como esse, em momentos de maior incerteza, principalmente com a aprovação da reforma da Previdência, o impacto que isso traria sobre o PIB, acaba penalizando o desempenho dessas ações. Smiles, por exemplo, o consumo poderia ser reduzido por conta de uma menor confiança dos consumidores. Qualicorp, por conta de um menor nível de empregos, então menos pessoas acessando o mercado de planos de saúde. Klabin, como a gente comenta dentro do segmento de papel e celulose, a Klabin é a que mais está exposta ao mercado nacional, enquanto que Fibra e Suzano já são mais exportadoras. A MRV, construção de baixa renda, então um cenário fiscal um pouco mais contraído, a menor predisposição para comprar imóveis, começam dúvidas em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, dias como hoje, empresas mais correlacionadas à demanda doméstica acabam sofrendo. E aqui basicamente a gente viu aqui, a Copel encerrou a nossa lista com 2,9% de queda. Porém, se essas preocupações ocorreram, do lado real da economia, a gente ainda pode ver dados bastante positivos. Hoje, por exemplo, o governo divulgou seus dados de arrecadação federal no mês de novembro, às 3 horas da tarde. Eu trago para vocês aqui um gráfico dos últimos 4 anos sobre a arrecadação federal aqui no Brasil. Então, agora, em novembro, a arrecadação de impostos e contribuições somou 115,89 bilhões. Um aumento real, já descontado a inflação, portanto, de 9,49% na comparação com o mesmo mês de 2016. Esse foi o quarto mês consecutivo de crescimento real nas receitas em relação ao ano passado. Em relação a outubro deste ano, no entanto, houve uma queda real de 5,2% aproximadamente. A arrecadação de novembro ela foi puxada pelo desempenho favorável do PIS/COFINS, dois tributos que funcionam como uma espécie de termômetro da atividade econômica. Segundo os dados da Receita Federal, a arrecadação do PIS/COFINS teve alta de 14% no período. A melhora garantiu um incremento de 3,1 bilhões de reais em relação ao que foi arrecadado em novembro do ano passado. O valor arrecadado também foi o melhor desempenho para os meses de novembro desde 2014, quando as receitas totalizaram 126,9 bilhões de reais no penúltimo mês do ano. Entre janeiro e dezembro deste ano, a arrecadação federal somou 1,2 trilhões de reais, o melhor desempenho para o período desde 2015. O montante representa avanço de 0,13% na comparação com o igual período do ano passado.
Então, do lado real, a economia continua dando sinais de retomada. Então, as empresas mais aquecidas, as pessoas consumindo mais, é natural que a gente veja um crescimento maior da arrecadação. Principalmente PIS/COFINS, como eu acabei de comentar, um termômetro que é basicamente relacionado à atividade das empresas. Para amanhã, a agenda aqui no Brasil merece destaque, enquanto no exterior o dia é um pouco mais esvaziado. Aqui no Brasil o destaque fica por conta da nota do setor externo, inegavelmente a melhor fonte de recuperação da economia brasileira nesse ano, então é a nota do setor externo referente ao mês de novembro, e também teremos os dados da dívida pública federal, também referentes ao mês de novembro. No exterior, embora sem grandes destaques, vamos acompanhar a divulgação das vendas de moradias já existentes nos Estados Unidos no mês de novembro e a conta corrente sazonalizada na zona do euro referente ao mês de outubro. Então, acho que de uma forma geral, o conteúdo para essa terça-feira era esse. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.